Este podcast é parte integrante do projeto de estágio Minha Mini Horta Caseira de Brotos e Grãos Germinados, incentivando a alimentação viva e saudável. Estamos aqui com a nutricionista vegetariana Jéssica Stein e ela vai falar um pouquinho mais para nós, então, sobre brotos e grãos germinados. Jéssica, sabe-se dos problemas dos fitatos, dos antinutrientes presentes principalmente nas leguminosas, que prejudicam a absorção dos minerais da refeição. Portanto, as sementes e os grãos germinados seriam uma maneira de tornar esses alimentos mais nutritivos? Poderia falar um pouquinho mais sobre os fitatos para a gente? Olá, eu sou a nutricionista Jéssica Stein, trabalho com público vegetariano e vou responder essas perguntas aí, que são bem pertinentes sobre os vegetais germinados, as sementes germinadas. Então, a gente tem que entender um pouquinho o que são os fitatos, né? Eles são substâncias que são presentes, né, nas plantas naturalmente, né? Então, a gente vai encontrar esses fitatos, né, em alguns cereais, né? Muitas vezes nas cascas, nas leguminosas que a gente come, né? Diariamente, os feijões, na lentilha, na ervilha, na soja. A gente encontra no trigo, no milho. Então, esses fitatos são presentes em muitos vegetais, né? A gente também encontra algumas sementes, como sementes de gergelim, por exemplo. E apesar deles terem uma função bem importante para as plantas, né? Eles são agentes de defesa das plantas. Eles participam da germinação, né? Então é muito importante os fitatos para as plantas. Mas eles são conhecidos como antinutrientes aí na nossa alimentação, né? Eles têm fatores antinutricionais que são, então, responsáveis por reduzirem o valor nutritivo de alguns alimentos aí, né? Que a gente citou agora há pouco. Eles interferem, né, negativamente na biodisponibilidade dos nutrientes, nas proteínas, também nas vitaminas, nos minerais. E os fitatos, eles têm o poder, né, de se ligar, né, principalmente nos minerais, como cálcio, magnésio, zinco, cobre, né, e aí eles causam uma insolubilidade, uma resistência, né, à ação do trato gastrointestinal e assim diminui a biodisponibilidade, né, a nossa absorção desses nutrientes. Então, para a gente melhorar o valor nutricional dos alimentos, né, a gente precisa reduzir os fitatos, né? Não é necessário excluir todos os fitatos da dieta, mas reduzir pode ser uma boa técnica, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Hidratar os grãos, né? E algumas sementes com água, né? E aí a gente consegue fazer essa diluição aí, né? Dos componentes solúveis e reduzir mais ou menos até 48%, né, da quantidade de fitatos dos grãos, enfim, que a gente deixou de molho. Esse molho dos grãos deve durar cerca de 8 a 12 horas antes da gente cozinhar, e a gente precisa aí descartar a água do molho, né, do remolho que a gente diz, e cozinhar o alimento em água nova, em água limpa, né? Assim a gente consegue então uma redução bem significativa dos fitatos, e aí a gente vai melhorar a absorção dos minerais, das proteínas, né? E aí vai melhorar aí a nossa biodisponibilidade dos nutrientes e ter uma digestão também bem mais melhorada. Então, quais seriam então os maiores benefícios nutricionais dos brotos e germinados? Agora falando, né, dos benefícios nutricionais dos brotos e dos germinados, são muitos benefícios, né? Quando a gente faz um grão, né, por exemplo, entrar em processo de germinação, a gente melhora a digestão, né? A gente tem uma fácil digestão desses vegetais. O processo aí de germinação, né, vai aumentar uma atividade enzimática, né, das sementes, dos grãos, e vão facilitar que a gente faça essa digestão e também aumenta a absorção dos nossos nutrientes lá no intestino. Para muitas pessoas que têm problemas com gases, né, quando consomem feijões, né, grãos no geral, quando a gente consome os grãos germinados, eles costumam provocar muito raramente gases no intestino. Então é uma boa alternativa para pessoas que têm esse problema aí, né, de gases ao consumir grãos, né?
Então, germinar o feijão, a lentilha, o grão de bico pode ser uma bela alternativa para quem tem aí problemas com gases, né? Então, a gente vai ter essa melhora de nutrientes também, né? A germinação melhora a absorção, né, de ferro, de cálcio, de zinco. Então, a gente tem essa melhora aí da digestão e de absorção de nutrientes. A gente tem uma forte ação antioxidante também, né? Então, a gente tem quantidades altas de vitaminas, né? Como vitamina A, vitamina B, né? Do complexo B, vitamina C, vitamina E. Então, essas vitaminas são muito presentes nos germinados, que têm um poder super antioxidante, ou seja, né? Que protegem as nossas células de danos, né? Que causam doenças. E também a gente tem que contar, né, que os germinados, eles trazem para nós uma fonte de fibras muito alta, né? Então, pode ser consumido, né, cru e fresco. Os germinados vão ser muito ricos, né, nessa parte de fibras, melhoram a nossa sensação de saciedade, vão melhorar a função intestinal, deixar nosso intestino funcionando muito bem. Então, a gente tem muitos benefícios aí quando a gente pensa em utilizar os grãos e sementes germinadas. E quanto à indicação de consumo, teria sim uma contraindicação, uma quantidade mínima, máxima, frequência de consumo? O excesso pode prejudicar? E a bela notícia, né, seria se a gente tem uma contraindicação, né, no consumo dos germinados, se a gente pode se prejudicar com esse consumo. A boa notícia é que não, né, não existem contraindicações para o uso dos germinados. Ele pode ser usado, né, essas plantas podem ser usadas diariamente como salada, acompanhamento de pratos, né. A gente pode usar com bastante, sem medo, vamos dizer assim, né, porque a gente tem aí uma quantidade de vitaminas bem legal, uma quantidade de fibras bem alta também, então não existe uma contraindicação. Algumas patologias, por exemplo, pessoas que sofrem muito de refluxo, devem tomar um pouquinho de cuidado no uso exagerado de alimentos crus, vegetais crus. Mas, tirando, acho que esse detalhe aí de né, algumas pessoas aí com mais chance de refluxo, o consumo dos germinados é, né, totalmente liberado aí para ser usado todos os dias sem problema nenhum.